dia a todos vocês, queridos associados, empreendedores e executivos da venda direta. É um prazer estar aqui hoje fazendo a abertura desse nosso primeiro webinar de 2021. Não deixe de acompanhar e de seguir aí o nosso calendário. A gente tem um monte de eventos interessantes aí, de temas que preocupam e que de vida aí, né? Acho que o momento pede união, o momento pede que a gente esteja junto para discutir as melhores alternativas, as melhores práticas, e é isso que hoje a gente vem fazer aqui. Trouxemos hoje a Bizap, que é essa empresa de consultoria estratégica, e eu tenho muito prazer de apresentar aqui para vocês. A Bizap é uma empresa de transformação digital, comercial e canais de portfólio e fusões, principalmente fusões e aquisições, principalmente uma empresa de consultoria estratégica, né? Atua com equipes de consultores sêniores, com conhecimento de mercado e experiência de execução. E hoje eu quero chamar, então, aqui para o nosso webinar, para vocês, o Fábio Rodrigues. Bom dia, Fábio. Bom dia, tudo bom para vocês? É um prazer estar aqui. Tenho certeza que vai ser um momento de troca interessante para ambos os lados. Com certeza, Fábio. Obrigada. Gercílio Correia. E o Marcelo Zac, os três aí da Bizap Consultoria. Então, sejam muito bem-vindos. Bom dia. E bom dia a todos vocês aí que nos assistem. Pessoal, acredito que a internet da Adriana tenha caído. Acredito que ela volte em alguns segundos. Está no mudo. Você está no mudo, Adriana. Gercílio, você também está no mudo. Sempre com grandes emoções. Nunca é chato, sempre é firme. Nunca. Bom, então voltando aqui, a gente começa hoje esse bate-papo muito legal aqui. Eu acho que vale para a gente começar essa conversa hoje, a gente contextualizar, claro, a venda direta, nesse momento tão triste, né, que a gente abre os jornais aí e vê tanta notícia triste, chata, né, principalmente em relação a essa crise na saúde, no Brasil, no mundo de uma forma geral. O nosso setor pôde aí oferecer ao longo de 2020 e ainda em 2021 muitas oportunidades de empreendedorismo, né, para as pessoas que ficaram aí sem seus empregos, que precisaram trabalhar, que trouxeram aí, que tiveram aí as suas rendas diminuídas e que precisaram, e por causa da venda direta, puderam manter aí comida nas mesas e os filhos nas escolas, como a gente sabe que a venda direta faz há muitos e muitos anos, né. Então, na verdade, a gente conta isso com muito orgulho, porque um dos poucos setores que nessa época de crise, com todo o varejo fechado, tal, a gente pôde continuar operando aí, e tudo isso, claro, com base aí nos nossos queridos empreendedores independentes que estão aí no dia a dia, né, junto aos consumidores e aos clientes, mas também graças à digitalização, né, nessa época de distanciamento social, que a gente tem que manter o isolamento de uma forma geral, a digitalização suportou, ajudou muito aí a venda direta a divulgar seus produtos e a vender. Então eu queria começar com esse assunto, né, da digitalização e transformação digital, né, e queria perguntar para vocês, aí fiquem à vontade para responder, não sei a ordem que vocês vão falar aí, mas primeiro eu queria, antes da gente entrar aqui na transformação digital, eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre a metodologia desse trabalho, quer dizer, tudo isso que a gente vai falar aqui teve como base, é uma pesquisa que vocês fizeram e teve como base uma metodologia específica. Vocês querem comentar um pouquinho sobre essa metodologia? Podemos comentar, sim. A Bizap já há alguns anos tem se dedicado ao setor químico. A gente estuda, põe foco, tempo, energia. Só que o setor químico, a gente sabe, é um gigante, né? Um faturamento aí mundial de quase 4 trilhões de dólares, que vai de uma petroquímica até um shampoo,
né? Quer dizer, uma gama de produtos muito grande. Então, esse nosso estudo, ele, claro, não abrange isso tudo, e a gente escolhe segmentos onde a gente foca um pouco mais, né? Um dos segmentos que escolhidos por nós é o setor de HPPC, né? E como que a gente faz esse trabalho? Primeiro é importante esclarecer que ele não é como uma pesquisa convencional, onde você é muito baseado em questionários padrão, que você distribui para um número enorme de pessoas e em dados quantitativos. A nossa pesquisa, ela é muito baseada em qualitativos, a gente estuda, pesquisa, vê estudos de várias fontes, e também muito, acho que esse é o diferencial da nossa pesquisa, isso que ela é diferente, ela é muito baseada em entrevistas a executivos do setor. A gente tenta entrevistar empresários e executivos que estão no nível de tomada de decisão dos diversos elos da cadeia que a gente escolheu. Então, a gente pega lá do fornecedor do insumo, às vezes o fornecedor de um equipamento crítico, o fabricante, o distribuidor, o varejista, tentamos identificar alguns consumidores típicos e também especialistas do setor. Então, e essas conversas, elas são todas sempre com um cunho estratégico. A gente não entra no detalhe da operação, no tático, no operacional, se ele está com problema de estoque, se ele não está. A gente sempre faz pesquisa, sempre faz perguntas e tenta levar esse bate-papo, é sempre pessoal, não é um questionário, né? Levar esse bate-papo para questões estratégicas. Qual a visão que esse executivo tem do mercado, para onde ele acha que o mercado está caminhando, como que ele vê a questão de inovação dentro do setor e na empresa dele, se ele acha que o portfólio está ajustado a um consumidor cada vez mais exigente e em constante mudança. Então, a gente tenta, com isso, extrair quais são os movimentos estratégicos mais recentes de cada mercado. E dentro dessa visão geral, tem algumas dimensões que a gente se preocupa em conseguir um entendimento, né? Uma delas é os modelos de negócio que são praticados, ou o modelo de negócio que mais representa o setor, em que estágio ele está na digitalização, porque a gente sabe que indústrias estão em diferentes estágios na digitalização, e a gente tenta extrair também uma lista pequena de quais são grandes desafios e oportunidades que a gente viu naquele setor. Não é uma lista exaustiva, não é uma lista longa, talvez não seja o entendimento geral do que são os principais fatores, mas é uma lista que sim tem desafios e oportunidades. Então, é esse conhecimento que a gente adquiriu sobre o HPPC que a gente gostaria aqui de compartilhar hoje com vocês. Ótimo, obrigada. E aí, quer dizer, a gente sabe, isso não precisa ser nenhum expert, né, para saber, assim, que todos os setores, de uma forma geral, assim como você disse, né, em graus diferentes, estão aí nessa luta de transformação digital, né, transformação digital, eu acho que digitalização é a grande palavra do momento, né. Eu queria que vocês contassem um pouquinho, como é que vocês têm acompanhado essa transformação digital? Então, realmente a gente tenta, como falei, isso é muito abrangente, a gente tenta entender os diferentes estágios. É um caminho sem volta, acho que todo mundo já se convenceu disso. A gente percebeu que a pandemia acelerou muitos processos que já estavam iniciados, a pandemia acelerou muito, e isso, claro, vai se reverter numa aceitação maior de utilizar meios digitais para fazer qualquer coisa. Pagar uma conta no banco, comprar um produto, produtos que antes a gente não aceitava comprar online, fomos obrigados a aceitar online. E o que a gente acha que vai haver pós esse efeito da pandemia, que foi um movimento forçado, né, de irmos para a digitalização? Os números são impressionantes. Você pega grandes varejistas, eles tiveram queda de venda de 30% na loja física e 120% de aumento no digital. A gente vê números como esse, né?
O marketplace da Magazine Luiza subiu, cresceu aí, coisa de 170%, 200% nessa... Mas foi um movimento que meio na marra. Acabada a pandemia, esperamos que seja breve, né? Acabada a pandemia, vai haver uma separação aí de joio do trigo, né? As pessoas vão poder voltar a consumirem os meios físicos, a praticarem as coisas dos meios físicos, e alguns movimentos vieram para ficar. A gente está vendo aí discussão de home office, uma série de coisas. Isso vai acontecer o mesmo no HPPC. Esse comportamento forçado nos ensinou a aceitar algumas práticas digitais que vão prevalecer quando voltar a pandemia. Ou seja, esse movimento de aceleração vai deixar, sim, um resíduo que não é tão resíduo assim. Vai deixar uma ponte aí muito grande para a aceleração da digitalização em todos os aspectos. Eu gostaria de fazer um complemento, Gercílio, aí você continua. Como é um ambiente, foi um ambiente forçado, ainda tem um grande desafio, que é a mudança de cultura, né? Mas isso serve para a venda direta, serve para o HPPC, serve para todos os mercados, que é a mudança de cultura e o mindset. Então, como foi uma atividade que ela não foi programada da forma, e sim ela foi forçada, a experiência do cliente, ainda de forma digital, ela não foi totalmente estruturada. Isso serve tanto para o empreendedor individual, né, como para o cliente, né? Isso vai ter que ser repensado, isso vai ter que ser ainda muito trabalhado. Agora, obviamente, esse residual que o Gercílio está colocando, ele fez as pessoas experimentarem alguma coisa que ainda estava um pouco distante, mas vai mudar completamente o ambiente de negócio. E quando eu falo ambiente de negócio, a gente entra no ponto, acho que mais importante da digitalização, é que vai movimentar, vai ter que ser gerado novos modelos de negócio. E esse é o grande ponto. O ponto não é você pegar o mundo analógico e transformar isso em digital. A chance disso dar certo é muito pequena. Agora, você precisa repensar o modelo de negócio, você precisa, de fato, trabalhar fortemente com os novos skills. Então, não necessariamente aquele empreendedor individual que tinha muito sucesso na era analógica, terá o mesmo sucesso nessa transformação digital. Isso terá que ser repensado, terá que ser analisado como um novo ecossistema para, de fato, isso funcionar. Desculpa. Isso. Deixa eu pegar esse seu gancho aí, Fábio. Na verdade, assim, novos modelos de negócio, né? Eu gostei muito dessa parte que você falou, porque, assim, muitas pessoas podem achar que ter um e-commerce basta simplesmente ter um site e, ok, agora as pessoas podem comprar a partir daí. A gente sabe que não, né? Que essa transformação digital exige muitas outras etapas, né? O próprio pagamento, a entrega. Então, tem digitalização em todas essas etapas, não simplesmente na divulgação do produto, né? Então, eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho essas boas práticas e as novidades que as empresas têm feito aí nesse processo de digitalização, nessas outras etapas também. Eu acho que tá certíssimo isso, né? Não é só colocar uma cara digital, tem que haver todo um redesenho, não só de modelo de negócio, mas um redesenho de processo. Existe uma metodologia que a gente chama de olhar a jornada do cliente, né? Que é ver todos os passos que um cliente dá para ele adquirir ou se tornar um cliente daquela empresa, né? Normalmente a gente desenha jornadas para diferentes etapas do ciclo, né? Uma jornada para aquisição, uma jornada para monetização, uma jornada para fidelização. Isso tem que ser redesenhado. Esse redesenho é onde vão se tomar as decisões importantíssimas de que ponto de contato eu vou ter físico,
que ponto de contato eu vou ter digital. Porque uma empresa estabelecida, ela não vai fechar as portas e virar 100% digital. Isso não faz o menor sentido e nem é necessário fazer isso. Então, nesse redesenho tem que ser muito, muito discutido. Olha, esse ponto aqui dá para fazer digital. Esse ponto aqui vai ser difícil substituir a experiência física. Então, vamos fazer alguma coisa para ajudar, por exemplo, o empreendedor individual quando a se preparar para uma visita de um determinado cliente. Ou seja, não dá para substituir a visita ao cliente, mas onde que o digital pode ajudar ou ajudar o cliente. Então, esse redesenho da jornada, ele é fundamental. Outra prática que a gente tem visto muito nas empresas que estão se iniciando hoje, com uma digitalização mais forte, é que hoje dá para você fazer com um grau de terceirização muito grande das coisas, né? A gente tem observado que um dos setores que mais cresce nos últimos 2, 3 anos é o setor de logística. Por quê? Porque essa logística pequena, de você entregar um pacotinho na casa de cada um de nós, ela não era muito utilizada. A logística era uma logística aqueles CDs enormes que a gente vê na rodovia dos Bandeirantes, na Dutra, de Magazine Luiza, via varejo, aqueles CDs enormes que alimentavam, saíam de lá, carretas que iam alimentar as lojas. É uma logística completamente diferente quando você tem que entregar um pacotinho na mão de cada consumidor final ou de cada empreendedor individual. E essa logística, ela foi aprendida por essas empresas de logísticas especializadas em atender o e-commerce. Então, uma da grande complexidade do e-commerce hoje, ela é facilmente terceirizada. Outra dificuldade que você tem é justamente o crédito e o pagamento. Hoje, felizmente, brota uma fintech a cada dia aí querendo fazer isso para você. Então, esse cara administra o seu pagamento, você manda lá o XML da nota fiscal, ele emite boleto, ele cobra, ele administra suas contas a pagar. Então, toda essa insegurança que o operador, que o lojista ou o fabricante tinha de uma operação digital, ele também pode ser substituído. Outra coisa que houve uma evolução enorme, né? Os softwares de e-commerce hoje, eles são muito inteligentes, né? Hoje existe até softwares específicos para fazer um catálogo para cosmético maravilhoso, que você coloca em cima do seu software de e-commerce. Então, você tem um software transacional, você tem um software em cima que faz todo um catálogo lindo, como tem que ser na área de HPPC, né? Tem essa característica. O catálogo tem que ser muito atraente para uma venda online, a navegação por esse catálogo tem que ser inteligente. É característica do HPPC. Se você puder um catálogo ruim, feio, difícil de navegar, a venda fica muito mais difícil. Então, hoje já existe até software especialista para isso. E um outro caminho que a gente vê as empresas seguirem para iniciar sua digitalização é a adesão ao marketplace. E uma boa parte dos marketplaces hoje oferece os serviços necessários para quem não está ainda no online, que é a logística, é a parte de cobrança. Então, tudo isso é um começo, fazer a vitrine online, tudo isso é uma coisa que cada vez fica mais fácil. Outra terceirização possível, as empresas de hosting, hoje elas desenvolvem os sites para você. Então, ou seja, quem está começando tem que avaliar bastante o que ele terceiriza, o que ele faz em casa. Fábio, você ia falar? Eu acho que tem um ponto também que eu acho que é importante, que complementando o que o Gestilho está colocando, que é o seguinte: quando você entra na situação da digitalização, os métodos ágeis começam a ter um peso fundamental nesse processo, né? E aí requer uma coisa que às vezes não se coloca, né? Qual é o propósito dessa organização? Porque as pessoas terão necessidade de ter mais autonomia, né? Então, você tinha organizações que o comando e o controle
era essencial. E agora você vai para organizações que a autonomia é essencial. E isto muda completamente como se enxerga as organizações, porque você pode enxergar a transformação digital, as situações tecnológicas, que é um ponto fundamental, mas, de outro lado, as pessoas e as organizações. Você vai ter transformação em ambas as coisas. A tecnologia traz tudo que as pessoas enxergam, mas isso só vai funcionar realmente quando as organizações fazem o dever de casa, no sentido de mudar essa situação de estrutura e comando das organizações para organizações mais autônomas, pessoas mais autônomas, e isto requer uma mudança de mindset da organização completa para isso ter sucesso. Porque então você fica querendo achar que só a tecnologia é transformação digital. Eu sempre cito o seguinte: qual é o grande propósito da transformação digital? É a personificação, é atender a Adriana, ela como um indivíduo. E isso modifica completamente a organização. O cliente, e aí, olhando o mercado, especificamente da venda direta, você tem para a empresa, né, o empreendedor independente como um cliente que ele terá que ser tratado fortemente. E, do outro lado, você tem um cliente que está comprando o produto. E se não houver mudança estrutural dentro do mercado, isso você vai ter um ruído muito grande entre as formas de como se fazia e como vão se fazer no futuro, ou como já começa a iniciar os processos com as empresas mais maduras do setor. Deixa eu interromper vocês aqui um pouquinho. Quer dizer, tudo isso que vocês dizem sobre terceirização, eu imagino que sim, seja um grande desafio de um empreendedor que está começando do zero. As empresas de venda direta oferecem isso para o empreendedor independente. Então, toda essa parte de fazer catálogo, de distribuição, etc., o empreendedor já começa com essa parte adiantada, vamos dizer, né? Eu acho que as empresas, tanto as empresas quanto os empreendedores, fizeram um bom trabalho nesse sentido, né, de se digitalizar. Eu queria falar com vocês assim sobre uma outra tendência, exatamente essa questão da gig economy, né? Então a gente vê agora, e eu acho que isso é realmente uma tendência no mundo aí, né? Menos pessoas com trabalhos formais de carteira assinada e mais pessoas sendo empreendedores independentes, né? Eu queria perguntar se vocês estudaram nessas entrevistas que vocês fizeram sobre o papel do empreendedor independente no futuro da venda direta. Adriana, essa questão da gig economy é irreversível, né? Os modelos de contrato de trabalho já há algum tempo, e agora principalmente por conta da pandemia e entre outros movimentos estruturais da economia global, ele se transformou. Né? Então, você tem muito mais trabalho on demand, né? Por job, por projeto. Então, da mesma maneira como a gente hoje, como o Gercílio falou, você consome on demand, você vai consumir a alocação de um veículo na hora que você precisa, você consome um serviço no momento que você precisa, no mercado de trabalho não vai ser diferente. Né? E a tendência disso é aumentar. A tendência dessa vertente de modalidade de trabalho é aumentar. Né? E as empresas como as empresas de venda direta vão se beneficiar disso, né? Porque você vai ter cada vez mais, principalmente em momentos como o de agora, que nós estamos vivendo uma crise aí, como você mesmo diz, o mercado de venda direta conseguiu, ou está conseguindo passar de alguma maneira relativamente bem por isso, por conta do próprio modalidade de abordagem ao mercado, vai se beneficiar, né? Você vai ter cada vez mais pessoas disponíveis aí para ocupar esses momentos, digamos, de complementariedade da carga da rotina de trabalho com a venda direta, né? Quando a gente fala em termos do papel, né, do empreendedor,
a gente vê da seguinte maneira, existe uma possibilidade do empreendedor, do individual, trabalhar integrado em células, por exemplo, né? Esse empreendedor se reúne em células regionais, né, de micro-regiões, por exemplo, e desenvolve o trabalho dele junto de um grupo estruturado de atividades e de adaptação do modelo a essa célula, né? Células autônomas, independentes, pode trabalhar o cuidado da saúde, do bem-estar e a autoconfiança dos clientes, pode dividir custos fixos, custos, por exemplo, da própria transformação digital pessoal dele, né? Tratar de uma maneira ainda mais personalizada o consumidor, se integrar digitalmente e a gente não vê de uma maneira negativa a tendência do empreendedor individual, não. Pelo contrário, né? Como eu te falei, é uma tendência forte, potente, não só no Brasil, não só em mercados de países em desenvolvimento, mas global, né? E trabalhando em células, como eu falei para você, ele pode dividir experiências, compartilhar custos, compartilhar canais. Acho que é mais ou menos por aí. Não, pelo que você está dizendo, a experiência é muito positiva, pelo contrário, né? São oportunidades empreendedoras, exatamente, né, para começar com baixo custo, com baixo risco, essas pessoas que precisam aí de uma oportunidade, né, para recomeçar, ou enfim, ou para ter uma renda extra. Para ter uma renda extra, exatamente, para recomeçar. Como a gente sabe, né, em momentos como nós estamos vivendo agora, é uma alternativa extremamente viável e potente de mercado de trabalho, até por conta do que você falou, a gig economy, né? A gente tem essa questão da demanda pelo trabalho, você consome o trabalho, a mão de obra on demand, e aí você tem a conjunção, digamos, virtuosa das duas coisas. E tem um ponto que eu acho que é importante, Adriana, que é o seguinte, a gente pode olhar um momento de crise, mas após o momento de crise, isso também ele vai ser potente, porque é uma tendência cada vez mais, pela hipercompetitividade das organizações, elas utilizarem menos mão de obra própria, no sentido, e ter mais trabalhos de forma independentes. Então, nós acreditamos que o processo, independente da crise ou não crise, ele vai continuar se acelerando. Quer dizer, então, muitas vezes, a gente ouve o comentário, a venda direta vai acabar, a digitalização. Não, nós não acreditamos nessa hipótese. A gente acredita que vai ter uma transformação na forma, uma mutação nisso, mas, de forma nenhuma, vai diminuir a potência desse canal, muito pelo contrário, pode haver um aumento do potencial desse canal no mercado nos próximos anos. É uma reinvenção, eu acho, de todos os setores, né? Não só da venda direta, mas do próprio varejo, aí, de todos os setores nesse momento e sempre, né? Eu acho que já era uma coisa que vinha aí nos últimos anos. O varejo tem sempre esse desafio de se reinventar, exatamente para criar experiências, né? Para os consumidores terem interesse de, por exemplo, ir até a loja e não só comprar online e tudo isso. Então, eu acho que essa reinvenção é uma coisa já que a gente vem lutando muito aí, né? Nos últimos anos. E aí, o próximo passo agora, vamos falar sobre inovação, né? Mais uma tendência aí. A gente sabe que na venda direta existem empresas grandes, tradicionais, multinacionais, e outras que são menores, né? E que estão começando e que têm aí o sonho de se tornar uma grande multinacional e tal, que por enquanto são pequenas. É possível transformar essas empresas em empresas sólidas, modernas e inovadoras? Queria saber de vocês quais os desafios para isso em termos de inovação. Bom, Adriana, a gente tem no mercado de HPPC, segundo os dados da Anvisa de 2018, em torno de 2.800 empresas cadastradas, né, nessa indústria. 96% delas são de pequeno porte, né? Então, você explica um pouco isso
pela baixa barreira de entradas, né? Então, barreiras reduzidas de entrada no negócio. Por outro lado, você tem uma baixa maturidade em alguns aspectos de gestão, né? Ou até mesmo de capital, e o que acaba tornando o trabalho, né? O dia a dia dessas empresas um pouco mais árduo no sentido de perpetuação e agilidade de negócio na operação cotidiana, né? As grandes empresas, por outro lado, têm canais de distribuição bastante consolidados, negociados, têm marcas potentes, marcas consolidadas ao longo de décadas, né? Ao mesmo tempo, é interessante perceber que as pequenas empresas elas têm algumas vantagens, né? Elas são mais ágeis na tomada de decisão e estão mais próximas no sentido da inovação. Quando a gente pensa que inovação está diretamente associado com a micropersonalização, ou a personalização e a segmentação dos produtos de HPPC. E quando você fala em HPPC, a inovação é um desafio. A inovação do ponto de vista funcional é um desafio, né? A gente capturou isso e entende que a inovação em termos funcionais de produto, ela é muito marginal, né? Você tem um grande número de lançamentos, também dados de 2018, houve mais de 7.000 lançamentos de produtos, mas eles estão muito associados com novas linhas, novas cores, fragrâncias e tendências ligadas com a Amazônia e ao bioma e tudo mais. Mas, do ponto de vista funcional, ela é muito marginal. Então, um dos caminhos de inovação e de tornar as empresas, pequenas empresas sustentáveis, sólidas, que possam se perpetuar ao longo do tempo e serem inovadoras, é o caminho do nicho, né? Dessa segmentação e atuar em ecossistemas, né? Então, atuar em ecossistemas é mais ou menos aquilo que eu falei das células, dos microempreendedores ou dos empreendedores individuais, ou seja, uma pequena empresa faz parte de uma fauna e de uma flora empresarial e de empreendedores e de negócios que se suportam entre si, e aí nessa rede, nesse ecossistema, você tem marketplaces que podem se conjugar junto desse ecossistema, terceiristas, rede de consultores independentes com experiência que podem transferir conhecimento, por exemplo, de marketing, de desenvolvimento de produto, de tendência de clientes, né, de tendência de hábito de consumo, identificação de alguns nichos muito específicos, regionais, por exemplo, em termos de regionalização. Então, a pessoa que está no norte do país consome um tipo de produto, que está no sul consome outro tipo de produto, e você pode ter esse tipo de colaboração nesse sentido. O engajamento social, quando você fala em processo de digitalização, então, dentro desse ecossistema, você pode integrar influenciadores, geradores de conteúdo digital, para ajudar essa pequena empresa a se promover, né? Gestão de marca, isso é muito importante, então você ter um apoio de marketing para te ajudar a desenvolver a tua marca, posicionamento, segmentação, acho que é por aí. Tá. E a gente, claro, dentro de todas essas tendências, quer dizer, a gente já falou aqui de inovação, de transformação digital, dentro de todas essas tendências a gente poderia entrar muito mais a fundo, mas infelizmente a gente não tem tempo aqui, então por isso eu estou passando rapidinho por cada um desses temas, né? Então vamos falar agora do ESG, né? Da parte Environmental, Social and Governance, né? Eu queria que vocês contassem um pouco o que tem acompanhado nesses quesitos. Então, isso aí realmente vem num crescimento muito impressionante, né? O tema entrou na pauta, muitas grandes empresas já fazem relatórios de responsabilidade social, junto com o relatório anual, com aquele cunho financeiro que sempre teve. A pressão está vindo de todos os lados, né? Os consumidores cada vez mais pressionam por práticas sustentáveis, boas práticas governamentais, de governança. A geração mais jovem é mais preocupada ainda, então, à medida que essa geração jovem vai assumindo aí as posições mais chave como agentes econômicos, a pressão vai aumentar. Existe pressão regulatória, ou seja, é um conjunto de pressões que levam as empresas necessariamente a uma preocupação com assuntos de
meio ambiente, de um mínimo de responsabilidade, de ações sociais, e as questões governamentais de governança que nas grandes empresas já se tornou até item aí de posições específicas no organograma, auditoria, e etc. Então isso não tem mais como evitar, né? O que as empresas a gente tem visto algumas empresas na área de HPPC se mobilizarem nesse sentido, né? Elas estão, de uma certa forma, respondendo à demanda por ingredientes naturais. A gente vê, você vai por site de inúmeras empresas de HPPC, eles estão destacando, eu tenho uma linha de produto de ingrediente natural, né? Outra linha de ação muito grande que eu acho que vai ser uma tendência muito forte é cada vez mais selos de certificação. Então, vão surgindo selos, alguns com muita reputação, outros mais ou menos, alguns mais e menos exigentes, mas as empresas, quando conquistam um selo, já exibe na homepage deles, olha, eu tenho selo tal, bota na embalagem do produto. Então, isso é uma resposta muito boa a essa pressão, porque quando você entra num processo de certificação, você tem que seguir lá uma bíblia ali, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Também, recentemente, pesquisando empresas de HPPC, eu vi que tem empresas que já cuidam de um paisagismo na fábrica. Então, você olha, ele exibe a foto da fábrica no site, você vê que tem muito verde, né? Ou seja, eles passam alguma coisa de natureza e de sustentabilidade. Então, isso tudo são ações que eu acho muito válidas e que cada vez mais as empresas vão trilhar, não tenho dúvida disso. Tá. A gente tem aqui nos escutando empresas, na verdade, que são de venda direta, que trabalham com os cosméticos e cuidados pessoais, e outras que trabalham também com outros produtos, né, outras categorias. Mas eu acho que essas dicas que você deu aqui, eu acho que se aplica plenamente para as demais, né? Então, a gente fala aqui, por exemplo, de produtos naturais, de selos de certificação, né? A própria fábrica ter um ambiente, uma ambientação mais natural e mais agradável, né? Então, tudo isso são coisas que pode ser usada por qualquer empresa, não apenas pelo HPPC, né? Diga, Fábio, pode falar. Complementando, Adriana, o importante, olhando todo o mercado, e não só do HPPC, cada vez mais, até o capital, todos os stakeholders estão envolvidos nesse propósito, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Amanhã você precisa de dinheiro. Se você não tiver tendo realmente ações no meio ambiente, sociais e com uma governança pesada em relação a isso, daqui a pouco você começa a não ter nem capital disponível para os seus investimentos. Então, você tem um amplo aspecto pressionando as empresas a se transformarem em relação aos anseios da sociedade e anseios do próprio planeta. A grande diferença é que se falava-se há bastante tempo e você tinha um processo de governança frágil. Agora, vamos fazer o que importa, a grande realidade, você tinha vários no mercado que tinha uma cara de sustentável, mas no fundo, não tinha as ações em termos completo de ambiente social, de respeito às pessoas, mais humanização, e conforme em que mercado você esteja, a responsabilidade com as comunidades que você tem impacto, né? Agora, isso tudo tá transformando as organizações, e quem não colocar de fato isso como prioridade dentro das suas organizações não terão espaço nos próximos anos. E quando a gente falou um pouco de ecossistema, a gente acredita muito na formação de ecossistemas, e
o empreendedor independente estar dentro desses ecossistemas. Esses ecossistemas têm que ter responsabilidade com o planeta, têm que ter responsabilidade com as pessoas, independente em que tipo de indústria, se está no HPPC ou qualquer outra, né? O importante é que não haverá espaço em médio prazo de tempo para quem não esteja realmente engajado e de forma real, que não pode ser, vamos fazer hoje uma palavra muito usada, fake, não, eu vou... Não, ninguém mais aceita isso. Nós queremos, tem que ter ações, iniciativas reais que transforme a organização e transforme o ambiente que ela convive. Legal, excelente. Bom, eu ia perguntar aqui, na verdade, sobre as empresas de venda direta e como vocês acham que elas deveriam iniciar nessas métricas do ESG, mas, na verdade, vocês já falaram bastante disso aqui, né? Tem alguma complementação nesse sentido? Acho que não. Tem alguma coisa, Gercílio, Zac? Não, acho que é nessa linha, né? E você tem outras ações também que várias empresas têm adotado, que principalmente de adotar embalagens biodegradáveis, né? Porque o plástico hoje virou um bandido, né? A reputação do plástico não está muito boa. Então a gente vê aí várias empresas e isso deve ser, sim, divulgado, deve ser divulgado. O empreendedor individual, ele tem que ser um agente de aumento dessa conscientização, principalmente se ele está respaldado pelo produto que ele está vendendo. Então, porque a gente sabe que essa conscientização, ela não chegou a todo mundo, né? Ela vem crescendo, mas não chegou a todo mundo. Então, assim, o que eu teria a dizer nesse contexto da venda direta é que eu adoraria ver esse exército enorme de empreendedores individuais aí associados à venda direta, sendo agentes de conscientização para ações de meio ambiente e sociais. Acho que eles podem exercer um papel muito importante e isso vai dar resultado para eles, porque eles vão começar a ser bem vistos também. Sem dúvida. Concordo, né? São 4 milhões de pessoas que estão aí influenciando outras pessoas Exatamente. e que hoje são influenciadores digitais ou presenciais, enfim, mas que estão lá, na verdade, levando a marca e também representando aí toda uma indústria, né? Sem dúvida alguma. Muito bom. Gente, Sensibilidade, Adriano, só um detalhe, a sensibilidade do público consumidor, como o Gercílio falou, principalmente as novas gerações, com relação a produtos veganos, com relação a não testes de animais, ao hábitos saudáveis de vida, né? Tudo está alinhado com essa questão do ESG. muito bom, muito bom. A gente já passou aqui uns minutinhos do nosso tempo, eu vou ser obrigada a encerrar aqui esse debate, mas com certeza, nossa, a gente falou aqui em temas que dão para pensar aí, né, todo mundo. Então, toda essa parte de digitalização, transformação digital, toda essa parte de ESG, a parte de inovação, né, gestão de marca, muitos assuntos interessantes que a gente podia fazer aqui, um webinar de cada um desses temas para entrar a fundo, né. Mas, infelizmente, hoje a gente não tem mais tempo, então a gente volta aí em outra oportunidade. Quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui nos assistindo, que tenham um ótimo dia de trabalho aí, agradecer a vocês da BIZAP, não deixem de estar próximos da gente, seguindo aí o calendário da ABEVD, a gente tem sempre muito prazer em ter vocês aqui com a gente, e muito obrigada por todo esse conteúdo compartilhado aqui com a gente. Muito obrigado para você, Adriana, obrigado a todos que assistiram, foi um prazer, sempre trocar e participar será um prazer. Obrigado. Joia. Obrigado, Adriana. Obrigada, Juscelio, obrigada, Fábio, obrigada, Marcelo. Gente, um ótimo dia, até o próximo. Até lá. Tchau, Obrigado. tchau. Vamos
Vamos fazer uma nossa lá, Fábio? Vamos. Você está sem tempo? Então, podemos sim.